final. Zolga, ataque os pontos de vida dele diretamente. Para de ver como Ok parecia ser uma capa roxa que estava flutuando no ar, enquanto vestia uma armadura com ombreiras na parte superior do seu ombro para do centro do seu capacete. Ver um grande olho vermelho que, ao ouvir a ordem dessa pessoa, rapidamente fez seu olho brilhar para do centro dele sair um laser vermelho que rapidamente foi em direção de uma pessoa que estava incrivelmente assustada. É sua expressão desesperada, enquanto dava para perceber como essa pessoa estava com um disco de duelo. Só tendo uma única carta no campo que, ao finalmente perceber que ainda tinha alguma chance de vencer, rapidamente disse em resposta ao ataque que estava indo para sua direção: eu ativo minha carta armadilha, força do espelho. Com ela eu nego o ataque do seu monstro e com base na metade do ataque do seu monstro você perde pontos de vida. Para uma barreira em formato de espelho rapidamente aparecer ao redor do seu corpo para, sem aviso, ela rapidamente ser destruída pelo laser do monstro é atingir seu corpo diretamente, fazendo seu corpo ser mandado contra a parede com horror, enquanto ele tentava se levantar sua cabeça incrivelmente confuso para saber por que tinha recebido o ataque. Ele tinha ativado a força espelho, então por que não tinha funcionado? Ele levanta a cabeça, olhando como tinha uma carta armadilha no campo do seu oponente para a voz continuar dizendo calmamente, como se tudo já tivesse planejado, que isso fosse apenas uma trivialidade sem importância. O set de ferramentas do bandido. Quando meu oponente ativar uma carta armadilha, posso pegar 1000 pontos de vida para negar o efeito da ativação é destruir a carta. Achou mesmo que você tinha a vantagem nesse duelo? Desde o começo eu vi cada um dos seus passos. Não existe nada que eu já não tenha visto. Agora me entregue as suas cartas mapas. Para a pessoa que ainda era coberta pela escuridão, estender sua mão para a pessoa com pavor rapidamente e entregar para a pessoa 2 cartas mapas para, sem mais perder tempo, ela sair do lugar deixando para trás aquele duelista traumatizado, enquanto seu monstro com capa roxa simplesmente desaparecia, indicando que o duelo já tinha terminado sem se importar com a carta daquela pessoa, já que tudo o que parecia interessar àquela pessoa era as cartas mapas. A pessoa sai do corredor escuro, revelando umas roupas brancas, enquanto em seu braço se dava para ver seu disco de duelo, enquanto se dava para ver como o rosto daquela pessoa era tapada por um manto branco. Mas se você olhasse mais de perto, dava para perceber que aquela pessoa era na verdade Ishizu, que tinha terminado mais um duelo em tempo recorde. Vendo como em sua mão se dava para ver as 6 cartas-chaves que precisava para participar das finais, mas seus olhos, que eram sérios, não revelavam nada de emoção por estar participando na final. Ela parecia bastante pensativa enquanto olhava a cidade. A primeira vez que ela tinha olhado principalmente pessoas andando ou correndo por aí com seus discos de duelos, enquanto outras pessoas simplesmente duelavam, sejam no meio da rua ou em praças ou lugares mais abertos. Era uma atmosfera divertida. É interessante de se ver, olhando todos esses olhos de emoção, êxtase, além do que muitos tinham em comum, a alegria. Era estranho ver que um duelo onde se decidiria um melhor duelista, onde se deveria ser uma batalha campal de todos contra todos, gerassem uma atmosfera tão divertida e emocionante. Mas Oki Shizu conseguia ver algumas vezes, enquanto passeava por aqueles lugares, eram que simplesmente tinha alguns poucos duelistas que simplesmente não estavam mais duelando para conseguir uma carta mapa para tentar chegar às finais, mas sim estavam duelando apenas pela diversão do jogo. Era divertido de se ver como todas essas pessoas simplesmente duelavam porque era divertido, queriam ver todos os hologramas em ação, sem se importar com mais nada. E Shizu deu um pequeno sorriso por baixo de sua máscara. Essas pessoas eram interessantes, até que bastante carismáticas para pessoas que tinham sido desclassificadas, não estavam tristes apenas como se não tivesse outras pessoas, como seu irmão, que simplesmente usam esse jogo para matar e conseguir seus objetivos, enquanto essas pessoas simplesmente jogam por jogar e se divertir. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante.
Mas, a cidade também não era somente os duelos que tinha também nela, pois ela também, além de ter lugares turísticos, ela tinha também vários centros e lojas com diversos artículos e comida. Afinal, essa cidade era realmente uma das grandes de Japão, além de ter vários locais afiliadas com a corporação Kaiba. Então a cidade realmente tinha muito ao que oferecer. E Shizu, para ao perceber algo ao seu lado, ela olha para o lado, vendo a vidraça de uma loja. Ela via principalmente coisas com várias cores dentro daquela loja, mas não sabia o que era. Mas seja lá o que fosse, ela estava bastante curiosa para saber do que se tratava aquelas coisas estranhas. Tinha algumas pessoas à frente do que parecia ser um balcão, enquanto esse balcão também tinha uma vidraça com várias coisas coloridas que as pessoas colocam no que pareciam ser cascas triangulares ou abertas. E Shizu colocou a cabeça de lado, bastante curiosa sobre o que estava vendo. O que é isso? Vendo com algumas das pessoas que estavam colocando essas bolas coloridas em essas cascas para comer elas. E Shizu, ao ver que essas coisas eram comestíveis, se perguntava o que era se aquilo era realmente bom, como se via na expressão daquelas pessoas. Se sim, então como se chamava? E Shizu tirou seus olhos da vidraça para dar alguns poucos passos para trás. Pelo que ela ouvia, algumas lojas tinham um nome que poderia significar os produtos que elas vendem. Então, se ela visse um nome da loja, então talvez ela tivesse pelo menos uma ideia do que seriam aquelas bolas coloridas. Ao olhar a placa do estabelecimento, Shizu levantou um pouco pela placa, já que era uma placa rodeada de monstros, que ela percebeu que era os Kuribous, só que cada um tinha uma palavra de diferentes cores, enquanto tinha um grande nome dizendo Sorveteria Kuribo. O nome é um ridículo, mas o sorvete deles é realmente bom e vale a pena. Uma voz de repente tira Shizu dos seus pensamentos, fazendo ela se assustar um pouco para olhar rapidamente com os olhos abertos pelo repentino susto, mas abrindo ainda mais os olhos pela pessoa que estava do seu lado que tinha falado desse lugar. Roupas negras longas com um símbolo nas costas, um cabelo amarrado com um rabo de cavalo, com algumas partes das laterais da cabeça raspada, enquanto tinha uns olhos roxos, divertidos, olhando para ela pelo seu repentino susto. Vakasa. Essa pessoa era eu, enquanto estava olhando a expressão surpresa de Shizu com diversão para olhar novamente para a sorveteria Kuribo, para a mesma se recompor para perguntar, também olhando para a placa da sorveteria. O que está fazendo aqui? Você não deveria estar no local das finais. Eu simplesmente deixou meus ombros cair para responder sem me importar muito. Eu já sei aonde é o local onde eu tenho que ir pelas cartas mapas, mas tenho tempo de sobra até a hora da final, então decidi comemorar que vou participar das finais com algumas coisas. Então achei interessante um sorvete para começar. E Shizu olha por alguns segundos para mim, para seus olhos olharem para a placa para dizer lentamente: sorvete. O nome daquela coisa se chama sorvete. Eu, olhando como Shizu estava interessada no sorvete, como uma criança que nunca tinha visto sorvete antes, parecendo uma criança pequena que estava descobrindo um mundo novo. Eu dei um sorriso divertido para perguntar, olhando para sua expressão curiosa. Apesar de seu rosto estar sendo tapada por uma capa branca, ainda é muito fácil descobrir que ela estava curiosa por seus olhos. Quero um sorvete. E Shizu rapidamente olhou para mim, surpresa pelo que eu estava perguntando, mas rapidamente se recompondo, ela voltou à sua expressão de sempre por baixo da máscara para responder calmamente: não será necessário, não precisa do sorvete. Eu dou um sorriso de um demônio que acabou de encontrar a presa perfeito, enquanto na minha mente ria, bastante divertido para tirar minhas mãos dos bolsos segurar a mão de Shizu para dizer, levando ela para dentro da sorveteria, deixando ela surpresa pelo repentino movimento. Mente que eu gosto, vamos lá, um sorvete não vai fazer mal a ninguém, além do mais eu posso afirmar que é realmente gostoso mas... sem mais, se você tem interesse no sorvete, então por que não experimentar? Pode ser uma boa experiência, não? E Shizu pensou um pouco, vendo como ela já estava dentro da loja, olhando o ambiente e vendo algumas pessoas experimentando esses sorvetes, enquanto eles pareciam estar realmente desfrutando daqueles sorvetes. Olhou para o homem que estava segurando suas mãos, olhando seus olhos, vendo que ele refletiam que realmente não aceitaria um não como resposta, que ele iria insistir. E Shizu, vendo que realmente não poderia mudar minha decisão, ela simplesmente suspirou por baixo da máscara com um sorriso divertido, realmente achando
divertido que esse homem estivesse tão disposto para cumprir um pequeno desejo dela. Então, por que não aceitar que alguém realizasse um pequeno desejo egoísta dela? Ok, eu vou experimentar esse sorvete, mas só porque você está insistindo muito. Disse em um tom como se isso fosse minha culpa. É não que ela quisesse essa situação, apesar de seus olhos divertidos revelarem o sarcasmo em suas palavras, eu não me incomodei com isso, simplesmente ri um pouco divertido enquanto sorria. Ver meu sorriso fez Shizu dar um sorriso que saiu do fundo do seu coração. É que por esse momento, ela não tinha mais nenhuma responsabilidade sobre suas costas. Tudo que importava nesse momento era apenas aproveitar o tempo. Experimentar aquele sorvete. Somente por esse momento Shizu seria apenas uma pessoa comum, não uma guia para o faraó. Vai lá, experimenta, posso te confirmar que você não vai se arrepender. Eu estava sentado em uma das mesas da sorveteria, enquanto na minha mão tinha um milkshake, enquanto na minha frente tinha uma Shizu sentada, olhando como em sua mesa tinha um ponto de sorvete de chocolate. Já que Shizu não sabia qual, dentre tantas opções ela poderia escolher, então ela me pediu uma opinião, então escolhi chocolate para ela, principalmente porque o que eu mais gosto também por onde eu comecei tomando o meu primeiro sorvete, e Shizu simplesmente olhou para mim com uma sobrancelha levantada, enquanto eu estava tomando meu milkshake para indicar que não tem problema nenhum, coisa que Shizu simplesmente suspirou para pegar a colher ao seu lado para revelar seu rosto que estava coberto, que quando ela fez tal ação não sei porquê, mas o mundo ao meu redor ficou mais claro, como se antes ele fosse cinza e agora ele parecia ter cores novamente. Aquele olhos azuis que pareciam um oceano tão pacífico, tão cheio de vida, que era tão surreal, incrível de se olhar, que parecia que eu poderia olhar aqueles olhos o dia todo, vendo seus lábios delicados e suaves que estavam se abrindo, cabeça que me fez sair dos meus pensamentos para Shizu olhar como eu repentinamente fui para frente para eu negar com a cabeça dizer: não se preocupa, eu só me espreguicei demais. Ela só me olha curiosa com seus olhos azuis para comer aquele sorvete, enquanto eu olhava para o lado, vendo de uma maneira espectral um homem de grande altura com vestimentas vermelhas escuras, enquanto se dava para ver seus longos cabelos brancos, enquanto sua pele era escura. Ele era um mago negro que simplesmente tinha um cara de poker para desaparecer novamente, me fazendo grunhir uma pequena maldição ao mago negro por ter me tirado dos meus pensamentos. Eu olho para Shizu, vendo com ela estava parada com a colher na boca, enquanto a tela cobria seu rosto, ela parecia imóvel. Se tá bem. Ela apenas acenou com a cabeça para se ver como ela levantava a cabeça, vendo que ela parecia muito feliz, parecendo muito radiante, cheia de vida, enquanto começava a comer mais do sorvete, degustando ele com muita felicidade, adorando o sabor daquele estranho doce que nunca tinha experimentado em sua vida. Eu sorrio satisfeito, vendo como Shizu parecia tão radiante com sua expressão de felicidade, parecendo que finalmente ela tinha voltado a ser uma criança que estava descobrindo as coisas. Isso me rir um pouco, por isso era gratificante ver Shizu aproveitando a vida, não simplesmente seguindo algo ao pé da letra, como se aquilo fosse algo absoluto, que ela não deveria questionar. E Shizu é uma grande pessoa, uma personagem que tinha aguentado demais pelos seus irmãos, para cumprir a tradição da família, deixando para trás toda a sua felicidade ou sua vida, seguindo com esse único propósito. Aquilo não era viver, mas agradeço por conseguir dar um pouco de doce à vida de Shizu. Eu penso numa coisa divertida de se fazer nesses momentos para sorrir de uma maneira maléfica. É divertida eu ver colher de sorvete até que eu rapidamente abro minha boca, como o sorvete antes dela, fazendo ela abrir muitos olhos, enquanto eu estava tranquilo tomando meu milkshake com um olhar divertido, dizendo que eu não tinha feito nada, fazendo Shizu ficar com uma expressão indignada enquanto olhava minha clara cara de pau por ter roubado seu sorvete na cara dura, parecesse que não era problema dele. E Shizu deixou os olhos entreabertos como uma expressão séria enquanto preparava sua vingança, enquanto meus olhos dizem: aí vai fazer ok. E Shizu, vendo meus olhos, rapidamente tenta pegar meu milkshake para ver como ele não estava mais na minha mão, em vez disso na minha outra mão, enquanto eu tinha um olhar de é só isso.
E Shizu sorrindo de uma maneira desafiante, mas dando para olhar a diversão em sua mirada enquanto ela rapidamente usava sua outra mão para pegar meu milkshake, vendo como ele não estava, mas na minha estava, na minha outra, enquanto eu rapidamente pegava mais um colher de sorvete de Shizu, que abria muitos os olhos, se perguntando como eu conseguia fazer isso enquanto ela estava rindo bastante divertida pelo que estava acontecendo, para dar um sorriso confiado. É tentar mais uma vez para trocando a direção para meu rosto, onde pegou um copo de milkshake, descobrindo que eu trocava um milkshake de mão, jogando ele rapidamente de uma mão para a outra para rapidamente tomar um milkshake em sua mão, olhando para mim com um sorriso divertido de vingança, enquanto eu ria bastante divertido com a interação, enquanto ela também começou a rir junto comigo, realmente achando divertidos os acontecimentos, realmente gostando do milkshake que eu estava tomando, que era um de morango. Você tem certeza disso? Eu nunca fui em esses lugares. Eu posso pagar o maior mico, é passar vergonha. Vamos lá, não precisa ter todo esse medo. Eu era assim também quando comecei a duelar pela primeira vez. Eu era extremamente burro no jogo, não entendia nada, passando a maior vergonha, então eu só tentei para me divertir. Olha, eu fiquei bom no jogo. Essa situação é a mesma coisa, então não precisa se sentir assim, é só ir lá para se divertir. Nós estávamos de frente para a entrada de um fliperama local que eu costumo ir às vezes, por mais que não tenhas os jogos clássicos que tinham lá no meu antigo mundo, como um clássico Street Fighter, pelo menos tinham alguns jogos de mesa. Corrida é o clássico, que era um motivo de eu estar levando a Shizu para esse lugar, que era os clássicos jogos de dança, e Shizu nesse momento estava bastante nervosa por entrar naquele lugar, já que no sorvete foi só por curiosidade, mas depois que os dois terminaram seu sorvete, os dois começaram a passear por aí. Eu tinha deixado minha moto oficina, então a gente estava só caminhando mesmo, enquanto conversava sobre algumas coisas que a gente gostava. Descobri que Shizu gosta de ler livros, principalmente de mistérios, de ficção, mas uma coisa que Shizu gostava de fazer quando criança, mas que devido às suas responsabilidades teve que deixar para trás, era dançar. Ela gostava de dançar para animar seus irmãos, mas devido às suas responsabilidades, ela abandonou esses hábitos. Então, aproveitando que a gente já estava perto de um fliperama, então aproveitando até mesmo cantar. Quando criança eu achei interessante fazer Shizu dançar na pista de dança do lugar, o que ocasionou na cena anterior. Mas eu nunca mais dancei antes, eu desaprendi, com certeza só vou passar vergonha. Eu dou um suspiro para pegar as duas mãos dela com delicadeza para dizer um pouco sério, enquanto olhava diretamente nos olhos de Shizu, que ficava um pouco vermelha por eu estar olhando fixamente em seus olhos, enquanto seu coração batia de uma maneira mais rápida. E Shizu, isso vai ser uma experiência divertida, por mais que você não saiba mais dançar ou que você ache que vai passar vergonha, não tem problema nenhum. Se você realmente gostava de dançar, então as coisas vão ser como andar de bicicleta, depois de muito tempo desaprender a tentar voltar a andar. E Shizu levantou uma sobrancelha, deixando para trás seu nervosismo pela estranha comparação que eu fiz de andar de bicicleta. Afinal, ela tampouco tinha andado de bicicleta antes, então não conseguia entender essa comparação. Eu, vendo sua confusão, respondo tranquilamente. É uma metáfora, porque quando você vai andar de bicicleta, mesmo depois de ter esquecido como se anda, você vai começando a andar de uma maneira instintiva, voltando em pouco tempo a como fazia, indo de uma maneira tão natural que nem parecia que você tinha parado de fazer. E Shizu, vendo que realmente não estava tendo muitas opções, também porque uma curiosidade muito grande essa crescendo em seu coração devido a como se sentiria dançar novamente, e isso estava realmente deixando ela com a vontade de saber o que poderia acontecer. Afinal, como eu mesmo disse, qual era o problema, já que os mesmos estavam ali para se divertir, então por que não? E Shizu dá um suspiro para acenar com a cabeça para responder, olhando nos meus olhos com um pouco de nervosismo, mesmo dando para enxergar a emoção em sua mirada de testar essa possibilidade. Ok, eu vou tentar, mas não ria quando me ver dançar. Eu nunca mais dancei, então meus movimentos podem estar meio tortos.
Eu só sorriu para ela com grande emoção genuína. É de felicidade verdadeira, fazendo com que Shizu abrisse um pouco os olhos, enquanto sem a mesma perceber suas bochechas ganharam um tom mais avermelhado, enquanto Shizu sentia como seu coração acelerava um pouco, enquanto por alguns momentos na visão de Shizu meu sorriso parecia um tão radiante que parecia realmente lindo do seu ver. Ela rapidamente balança a cabeça, tentando tirar esses pensamentos da sua mente, enquanto eu estava levando Shizu entre as diversas máquinas de jogos. A mesma estava simplesmente fascinada com o que estava vendo. Todas as cores que as máquinas estava transmitindo, todas as diferentes máquinas que tinham no local, todas aquelas pessoas se divertindo, jogando com aquelas máquinas. Era uma sensação tão estranha para Shizu, era como se a mesma estivesse vendo um mundo novo. Tudo parecia novo para ela. A sensação era tão igual a quando estás do lado de fora, mais cedo, olhando os duelistas no meio da rua, mas ao mesmo tempo era uma sensação tão diferente e igual. Era realmente difícil em Shizu encontrar palavras para descrever seu humor. Se tem certeza disso, você pode começar primeiro para eu ir me acostumando olhando você. Você só quer arranjar uma desculpa para não fazer primeiro. Vai lá, eu tô aqui apoiando você. E Shizu, com nervosismo em seus olhos, olha para a tela à sua frente com algumas setas em algumas direções, aonde tinha entendido pela explicação simples de Wakasa que era para pisar nos botões em seus pés na mesma direção da música para conseguir o máximo de pontos. Ela olhou uma seta. Quando estava no local certo e Shizu pisou da botão em seu pé à esquerda para outro vir no botão de cima. Assim e Shizu aos poucos começou a pisar nos botões, errando alguns e acertando outros. Eu estava de braços cruzados, mas dando para perceber como no bolso do meu uniforme estava o que parecia a câmera de um celular que estava gravando tudo, enquanto eu estava sorrindo, realmente feliz por ver como aos poucos Shizu estava deixando a timidez, enquanto pouco a pouco estava dançando com mais naturalidade, enquanto corrigia seus passos. Era realmente uma coisa linda de se ver. Era como se uma princesa estivesse em um baile real à minha frente, mas que somente a princesa importava naquele baile. Seus olhos, que agora não tinham mais nenhum rastro do nervosismo de antigamente, tudo isso foi substituído. Espírito livre. Era uma visão incrivelmente linda de se ver. Que com certeza esse momento estaria guardado na minha mente por um bom tempo. Isso também para Shizu, que ria bastante divertido, se sentindo mais livre do que jamais se sentiu na sua vida. Era incrível. Parecia que ela não queria que esse momento terminasse tão cedo. Mas o que nenhum dos dois estava percebendo era um zelador que estava no local, limpando o chão do lugar. Ele para por um momento antes de levantar seu chapéu, revelando uma cabeleireira loira que estava sorrindo de uma maneira divertida, interessada, enquanto olhava na nossa direção para dizer ainda com seu sorriso: esse garoto não perde tempo. Talvez eu dê esse pequeno presente para ele entregar para a possível namoradinha dele. Sacando do seu bolso o que parecia ser um baralho de cartas de monstros de duelo, que o mesmo sorriu divertidamente para sobrar as cartas, vendo como parecia que o baralho era rodeado pelo que parecia areia, como a tempestade de um deserto, que rodeou as cartas para de alguma forma mágica a areia entrar nas cartas, para o mesmo colocar as cartas novamente em seu bolso para continuar limpando o chão como se nada tivesse acontecido.